Olá pessoal, bem-vindos a mais um TEB Talks, hoje com um formato um pouquinho diferente, eu apresentando e o nosso convidado José Guilherme, CEO da TEB, que vai contar um pouquinho mais sobre a história da TEB para a gente. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Anderson. É um prazer te receber agora como convidado. Prazer é todo meu, espero contribuir aí para o podcast de um jeito que possa agregar para o pessoal. Muito legal. Bom, vamos começar então contando um pouquinho sobre a sua história. Beleza, vamos lá. Bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu me formei em engenharia mecânica. E aí, eu já gostava bastante dessa parte de projeto, assim, e comecei a estagiar. Eu fiz um estágio numa empresa automobilística que chama Cummins. E aí eu já comecei atuando na área de vibração e de cálculo estrutural. Então, assim, a vibração lá vem lá de trás comigo, foi uma coisa que tá realmente assim no meu DNA, né? E aí eu trabalhava na parte de desenvolvimento de produto e mais até na parte de validação. Então, eu trabalhava com cálculo estrutural, com simulações de elementos finitos e também com uma parte de extensometria e vibração para validação de produto. O que é extensometria? Explica um pouquinho para a gente entender mais. Qual que é a relação dela com a análise de vibração? A extensometria, assim, quando você vai desenvolver, né, um produto, basicamente, mecanicamente, a gente está preocupado na vibração, com vibração e também com tensões mecânicas mesmo que está acontecendo ali. A extensometria ela é um sensor, é um strain gauge, é um extensômetro, que você instala na peça e ela consegue medir a deformação do material. Aí, medindo a deformação, você consegue saber essa tensão mecânica. E aí, enfim, toda essa parte de durabilidade, por exemplo, ou de fadiga, quanto que vai durar, isso tudo está relacionado mais com essa parte de extensometria, que era uma coisa que a gente fazia nos produtos ali que a gente estava desenvolvendo. Legal, muito legal. Mas aí, assim, eu já comecei trabalhando nessa área, né? Fiquei um tempo nessa empresa, aí eu fui efetivado, trabalhei como engenheiro lá ainda, mas eu sempre tinha um sonho de empreender. Eu sempre tive essa vontade de fazer acontecer as coisas, de estar mais ali no dia a dia. E aí teve alguns impasses ali, teve algum contratempo, mas no final das contas eu comecei a atuar meio que como um consultor, assim, como um autônomo nessa área que era o que eu sabia fazer, que era essa parte de simulação e mexer com CAD, né? Com o pessoal talvez deva conhecer, mas SolidWorks, que é bem famoso, assim, essa parte mais de projeto, que é o que eu fazia. Aí eu comecei a desenvolver trabalho até de graça no começo, né? Que é o jeito, acho que todo empreendedor passa por isso, para começar, que acaba sendo complicado esse começo. E aí, estava tendo, nesse meio tempo também, o Rafael Lopes, que é o sócio da Ensus, né? Que daí eu convidei ele para a gente começar o negócio. E aí a gente fundou a Ensus em si. A Ensus é uma outra empresa, então, do grupo? Como é que é? Fala um pouco sobre a Ensus, até para a gente entender, então. Então, a Ensus é a primeira empresa, né, que foi eu e o Rafael que a gente fundou. Então, a TEB veio depois, né, mas a Ensus foi onde realmente a gente começou ali a prestar serviço de vibração, de cálculo estrutural e de extensometria, que eram as coisas que eu trabalhava e desenvolvia ali. Mas aí depois de um tempo a gente começou a ter clientes e assim, eu brinco que a Ensus ela foi uma baita de uma escola para mim, né? Porque a gente trabalhava com os mais diversos problemas, dos mais diversos clientes, então assim, a gente atende ainda clientes como Petrobras, Uzi Minas, Gerdau, enfim, todas as indústrias grandes assim do Brasil de transformação, assim, elas já foram clientes da Ensus, a gente já fez algum trabalho para eles e dos mais diversos problemas. Então, sempre pensando em problemas de equipamentos. Então, era a trinca ou era a vibração. Então, foi uma época assim que eu viajei muito, rodei o Brasil inteiro, mas aprendi muito a lidar, a entender tipo de máquina diferente, tipo de problema diferente, como resolver os problemas. Enfim, então, assim... Tem algum caso aí que te lembra, te marca de um jeito diferente?
Ó, teve um caso assim, bom, tem vários casos assim, até tanto que a gente, por exemplo, a gente já fez análise até para conectores elétricos, que são coisas muito pequenas, desde análise simulação quanto extensometria, e até assim, as coisas pequenas parecem, de vez em quando você acha que é mais simples, mas acaba sendo até mais complicada, porque é muito detalhezinho. E até estrutura muito grande, mas teve, por exemplo, já teve casos de vibração, falando de vibração, teve casos que a gente tinha uma estrutura que em determinado ponto tinha uma ressonância no equipamento e era por conta de rigidez estrutural, e daí a gente ia lá e indicava junto com o pessoal esses pontos para fazer esse reforço e ter uma satisfação assim, do cliente. Mas assim, teve vários casos assim, de análise de falha que a gente pegou e que daí, ou falhas de eixo, a gente já pegou muita falha de eixo, que daí a gente chega em alguma solução. Acho que os grandes exemplos são aqueles que a gente consegue ver um começo, meio e fim, né? Então você vê o problema, você estuda o problema, consegue solucionar e até ver que resolveu. Acho que esse é o mais gratificante aí para o engenheiro, que até era uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, de trabalhar tecnicamente. Então, eu me frustrava um pouco de, por exemplo, estudar 5 anos e não trabalhar na área, né? Então, isso daí era uma coisa... Acho que todo engenheiro tem um pouco disso daí, de falar, pô, estudei pra caramba e agora eu trabalho no banco, por exemplo. Isso aí não era uma coisa que eu queria fazer. Então, eu segui mais essa carreira técnica, que é um lado que eu gostava bastante. Tá, e da onde vem a TEB? O que é o nome TEB? E qual que foi, como que começou a ideia do sensor? Da onde ela veio? Explica um pouquinho pra gente também. Tá, e aí então, assim, continuando até a história, né, que a Ensus, isso daí a gente começou a Ensus em 2014. Aí, você sabe bem também como que é isso aí, mas medir vibração não era uma coisa simples. Hoje em dia, o pessoal que vê os sensores online, por exemplo, pode parecer simples, mas era muito complicado, né? Então a gente tinha, por exemplo, aquisitores que eram grandes, que eram desajeitados e que a gente precisava levar para o cliente para fazer uma medição pontual. Os nossos até, por ser uma condição lá de analisar mais a fundo a máquina, até, por exemplo, energia a gente precisava, montar uma mesa que a gente montava do lado da máquina. Então era uma infraestrutura grande que você precisava levar para fazer uma análise de vibração. Então, a ideia da TEB, ela vem muito da dor que a gente teve, da dor de falar assim, cara, tem que ter um jeito mais fácil, não é possível. Isso em 2018, assim, que a gente começou a falar, cara, tem que ter um jeito mais fácil para conseguir medir vibração, que não seja tão complicado. E aí a gente... eu comecei a pesquisar algumas coisas no mercado. Até nessa época, eu não achava nada parecido assim com o que eu mentalizava. Então era uma coisa que até pesquisando fora não era uma coisa que eu via assim, que eu via no mercado, que conseguia entender alguma coisa assim que já existisse. E aí eu falei, cara, vamos ver como que é esse negócio para criar. Até eu falando com outro amigo, ele falou, não, é simples, cara, é só você pegar um cara que é eletrônico, ele vai montar uma plaquinha lá, vai medir e você vai estar fazendo isso daí dar certo. Aí foi nesse meio tempo que eu conheci o Marco, que é o terceiro fundador da TEB, né? Então, assim, sou eu, o Rafael Lopes e o Marco, daí o Marco ele traz o know-how ele é um engenheiro elétrico, ele traz o know-how de software, de hardware, desenvolvimento de software e hardware. E aí a gente começou a brincar até como um hobby, a tentar desenvolver esse sensor. O primeiro sensor até está aqui, ó. Então esse é o primeiro sensor da TEB, que ele é cabeado, então ele precisava estar ligado na energia. E aí ele tem um case aqui que é de impressora 3D, né? Uma etiqueta que enfim, mostrando os eixos aqui com uma placa que é uma placa assim de mercado, né? Não é nem projetada assim pra gente. Mas aí ele pegava esse cara aqui, ele media os dados brutos e enviava para o servidor. E a gente tinha que visualizar esses dados até com scripts, assim, com códigos em Python para ver o que estava medindo e tudo mais.
Mas esse foi o, Então, esse foi é o primeiro cara. sensor em 2018. 2018 foi que a gente começou a trabalhar com esse sensor. E aí, enfim, aí as coisas foram evoluindo assim, naturalmente. Eu vejo aqui, tem alguns outros modelos aqui. Como é que foi a evolução deles aqui? Explica um pouquinho pra gente também. Tá. Bom, evolução deles, né? Então, esse cara aqui, como eu falei, é o primeiro que ele é cabeado, né? Ele mandava por Wi-Fi esses dados aqui para o servidor. A primeira tecnologia era o Wi-Fi, então. A primeira tecnologia era Wi-Fi. Era Wi-Fi. Aí a segunda tecnologia também era Wi-Fi. Só que aqui o que a gente fez? A gente conseguiu colocar a bateria aqui dentro, né? E aí aqui uma curiosidade. Esse cara aqui durava uma semana a bateria. Por conta do Wi-Fi, por conta de toda a estratégia também de envio de dados e tal. Mas ele durava muito pouco essa bateria. E a gente... aí eu fiquei trocando, a gente ficou fazendo teste em usina, já começou em usina de açúcar e álcool com esse cara aqui, durante um ano. Em uma safra a gente ia lá e toda semana trocava em alguns pontos lá do que a gente tinha a medição. Toda semana a gente trocava a bateria para fazer essas medições. Aí aqui, nesse cara aqui, já tinha um aplicativo bem básico, assim, de visualização para o usuário, de vibração e temperatura, esse tipo de coisa. Aí, depois desse aqui, veio esse cara aqui, né? Então, esse cara, a gente já mudou a tecnologia Bluetooth. Aí ele já passou a ser um sinal Bluetooth. Já passou a ser Bluetooth. Por que você mudou do Wi-Fi para o Bluetooth? O Wi-Fi, sempre assim, quando a gente vai pensar na tecnologia de transmissão, né, de radiofrequência, você tem três pilares que são importantes a gente pensar, que é o pacote de dados, que é o tamanho do dado que você consegue trafegar, a quantidade de energia consumida, né, pela tecnologia, e a distância que você tem, a distância que ele consegue se comunicar, por exemplo, com o receptor a ele, né? Então, você tem que pegar meio que cada tecnologia é boa em uma coisa. Então, por exemplo, o Wi-Fi, você tem um alcance bom, relativamente bom, a quantidade de dados que você trafega, ela é grande, porém, ela tem um consumo de bateria maior, né? Aí, por exemplo, o LoRa. LoRa é uma distância muito grande que você tem, que você consegue enviar essas mensagens. O consumo de bateria é muito pequeno, só que você tem uma limitação no pacote de dados que você vai enviar. E aí o Bluetooth foi justamente por conta disso que a gente escolheu, que ele está ali num equilíbrio. Então você consegue trafegar dados grandes, que é o espectro, por exemplo, que é um dado grande, né? Com uma distância relativamente boa e aí com consumo de bateria baixo. Então esse cara aqui a gente já mudou ele para essa tecnologia. Legal. Isso. Pode concluir aí. Bom, esse cara, assim, tudo isso daqui a gente não tinha lançado no mercado. Tá? Então a gente não vendia, nem esse cara aqui a gente chegou a vender, porque depois eu conto da história desse daqui. Agora, uma dúvida aqui para mim que já apareceu aqui, eu vi uma das 3 primeiras versões para a 4ª versão aí, vamos dizer, né? Estruturalmente você mudou todo o sensor? Estruturalmente mudou. Fisicamente? Mudou. E o porquê dessa mudança? O que... Então, era até uma curiosidade, né? Esse cara aqui, quando a gente pegou, a gente colocou um baita de um esforço, né? E aí já vem a frustração também do empreendedor, que eu acho que é uma coisa normal que a gente tem que lidar, né? Mas quando ele estava pronto, que a gente conseguiu fazer já a comunicação, já tinha lá uma plataforma de visualização, de análise de dados, a gente viu que ele media a vibração errado. Então a gente começou, como a gente já vem também mais, tem esse DNA de ter coletor e tal, então era uma coisa grande que a gente fazia lá de testar, de ver o que estava errado, certo? E ele media, na verdade, ele media a vibração e temperatura errado, ele media tudo errado, na verdade. Então foi um balde de água fria na gente de falar, pô, tamo errado, né? E aí a gente começou a pesquisar, tal, foi bastante, assim, pesquisa que a gente fez, mas no final das contas a gente viu que ele tinha uma ressonância própria dele, estruturalmente ele não era bem projetado, e aí foi onde a gente chegou
nessa quarta versão, que daí a gente muda bastante assim, né, o design dele para um sensor pequeno, rígido, que a gente garante precisão, tanto de vibração quanto de temperatura. Aí já mudando para bateria substituível, então foi um salto muito positivo também que a gente conseguiu ter nessa quarta versão do sensor. Legal. E esse cara aqui foi quando a gente começou realmente a ir para o mercado. Foi quando a gente falou assim, não, beleza, nossa tecnologia ela tá confiável e a gente realmente pode ir para o mercado e começar a vender. Qual foi? Que ano que foi? Então a versão Isso foi 2022. 2022. Então a gente começa em 2018 ali mais ou menos. 2018. 4 anos aí basicamente. 4 anos. 4 anos. Legal. A gente não imaginou que seria tão complicado, porque foi assim, além de ser muitas áreas que você acaba englobando, porque a gente está falando uma área mecânica, você tem uma área de projeto de hardware, de firmware, tem a parte de software, de desenvolvimento da plataforma, enfim. São várias coisas que você faz para trazer ali um resultado para o usuário de maneira simples, né? Então, acho que é até o que a gente faz todos os dias, e o que nossa missão lá na TEB é realmente a gente melhorar tudo isso daí para o usuário, deixar de uma maneira mais simples possível para que ele consiga ter valor e receber os dados ali, os alertas e tudo mais das máquinas dele. Tá, e aí depois a gente tem então a quinta versão. O que a gente muda aqui da... A quinta versão, esse cara aqui, então ele já é um IP68, né, que você pode operar com ele até debaixo d'água. A bateria continua substituível, só que ele já é EX, então esse cara ele já é certificado para atmosfera explosiva. E como que aconteceu toda essa certificação EX, IP com uma bateria substituível? Vocês esbarraram em alguma dificuldade? Porque é um processo diferente aí. Eu acho que assim, a maior dificuldade é a gente conseguir fazer tudo isso em um sensor, né? Então a gente tem um sensor que ele é pequeno, que é uma característica super importante, pequeno e rígido, não diria só pequeno, mas pequeno e rígido, que é uma característica super importante do sensor, e ao mesmo tempo ele tem a bateria substituível, IP68 e certificação EX, né? Então tudo isso daí é uma baita de uma dificuldade que a gente foi aprimorando, fazendo teste, e aqui assim, cada milímetro conta, cada milímetro, cada décimo. Acho que é muito, né? Milímetro com certeza é muito, mas cada décimo de milímetro aqui conta. Então, assim, a gente persistiu muito para conseguir chegar nessa versão de projeto que a gente tem hoje em dia. Legal. E esse último aqui, o que é, então? Esse último, até um caso aqui que a gente trouxe, é que ele tá queimado, né? Então, esse cara aqui, ele pegou fogo. Ele estava em um cliente nosso e a máquina pegou fogo. E aí ele pegou fogo também, né? E aí queimou toda a base aqui dele, o case dele, né? Mas ele continuou funcionando. Então aqui foi um sensor robusto que a gente fala, né? É muito por conta dele resistir a qualquer adversidade aí que a gente tem. É um sensor muito robusto para resistir a essas adversidades que se tem na indústria no dia a dia. Muito bom. Tô com uma dúvida aqui do pessoal. Da onde vem o nome TEB? TEB vem o Marco, que foi o cara que criou o nome. TEB significa formigueiro numa língua indígena. E aí a ideia é a gente ter um formigueiro. Quando a gente pensa no formigueiro, a gente tem várias funções operando, né, todo mundo fazendo seu trabalho para um bem comum. E aí é a mesma ideia, né? São vários sensores para a gente operar, deixar uma planta pensando num bem comum, que é prevenir essas falhas inesperadas dos equipamentos. E aí também, se a gente for pensar dentro da TEB, são várias áreas que a gente tem sempre pensando nesse bem comum, que é a gente garantir essa disponibilidade e o aumento de disponibilidade, os alarmes efetivos que a gente tem para o nosso cliente. Legal. Tem um outro pessoal comentando aqui. Como que a TEB qual que é a visão de futuro da TEB sobre a tecnologia até? Bom, a visão de futuro, a gente está muito empenhado, né,
A gente tem um lema na TEB que é produto robusto, alarme efetivo e diagnóstico preciso. Então, isso daí é o lema que a gente segue e muito pensando no futuro também é o que a gente quer. Então, tá focado no desenvolvimento de sensores, pensando nessa prevenção de quebra de equipamento, que é até o que a gente tem na nossa base, nosso DNA, lá que a gente já comentou. E aí focado em novos sensores, que naturalmente eles vão surgir para a gente prevenir essas quebras, diferentes quebras de máquinas. E focado sempre nessa parte de desenvolver produto robusto para o cliente. Então, que seja robusto, eu acho que tem vários significados, né? Não só na parte mecânica, mas realmente na parte de entregar os dados de maneira confiável para o cliente. E trazer ali a efetividade do alarme. Então, assim, realmente, quando alarmar, é um alarme e um diagnóstico do que está acontecendo ali. Então, assim, a nossa meta, muito claro, que a gente faz todo dia, é isso, é deixar o nosso produto mais robusto, é deixar o nosso alarme mais efetivo e deixar o nosso diagnóstico mais preciso. Legal. E pensando em linha de produtos, hoje a TEB tem algum desenvolvimento? Vocês têm uma direção de quais outros produtos, quais outros sensores, aonde trabalhar? Como é que está essa... Nós temos outros desenvolvimentos de sensores já, mas isso até eu vou deixar um spoiler aí, porque... Enfim, quando for surgindo aí, a gente vai fazer os lançamentos e tudo mais, né, que são devidos. Então, o pessoal pode ficar aí até com curiosidade do que vem aí pela frente para a gente fazer. Mas a gente tem uma linha que assim, a vertente é a gente pensar nesses sensores de uma maneira para prevenir falha. Então, nessa parte estrutural do que a gente vê para prevenir quebra de equipamento e, de alguma maneira, a gente ajudar o pessoal da manutenção, que é uma coisa que a gente está bastante focado em desenvolver isso daí. Tá. O pessoal comenta aqui sobre a inteligência artificial também dos sensores, questão do diagnóstico automático e tudo mais. Como que você vê a evolução dessas inteligências, até onde elas vão, como é que a TEB entende todo esse cenário aí, para o analista e tudo mais? Como é que você explica um pouco isso para a gente? Bom, eu acho que a inteligência artificial, ou até o desenvolvimento de algoritmos assim inteligentes, ele vem para ajudar, ele vem para auxiliar, né? Se a gente for pegar, por exemplo, você sabe bem isso daí, né, Anderson? Mas até algum tempo atrás, a gente tinha um especialista vendo os parâmetros de vibração e entendendo o que estava acontecendo. Então, eu acho que é natural a inteligência artificial ela facilitar a vida das pessoas e fazer com que eu não tenha que ter, por exemplo, um time de especialista para ficar ali, para ter a tecnologia. Então, eu acho que isso daí já é, por exemplo, até com a nossa... Hoje em dia, a gente já consegue fazer isso com a nossa ferramenta de inteligência artificial, diagnóstico automático, que é trazer uma pessoa que ela não é, por exemplo, não tem uma especialização em análise de vibração, mas ela consegue usar a tecnologia. Eu acho que nada tira o conhecimento. O conhecimento é uma coisa que a gente preza muito de desenvolver, mas ela facilita muito. É um facilitador. É um facilitador. Acho que como até trazendo uma analogia aqui, né? Quando a gente pensa no ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT, ele facilitou muito a vida das pessoas. Ele facilita hoje em dia. Você coloca lá uma questão... Se você traz já aquilo lá de uma maneira mais elaborada e tal. Mas você tem que entender aquilo lá. Você julga aquilo lá para saber se é certo ou não. E para até, por exemplo, vamos falar que você está fazendo uma apresentação. Você perguntou para o ChatGPT, ele te respondeu, você vai analisar, você vai avaliar e falar assim, não, está coerente. E aí eu vou colocar na minha apresentação. Ou até vou fazer alguma modificação ali do que está acontecendo, uma edição, e colocar na minha apresentação. Então, nesse aspecto, eu acho que a inteligência artificial ela é muito válida. E é o que está acontecendo no mercado de manutenção preditiva de análise de vibração. Eu acho que isso é um caminho sem volta que está acontecendo. Legal, muito bom. Tem uma outra pergunta aqui do pessoal. Acho que a gente comentou um pouco sobre, mas qual foi o maior desafio no desenvolvimento do sensor? Foi a questão de sinal? Foi a questão física? Acho que a gente explorou um pouco aí, mas... O maior desafio, na sua visão, qual foi? Assim, eu não sei se tem
não sei se... Acaba sendo um combo de... Eu acho que acaba sendo um combo, porque a gente teve muita dificuldade na parte mecânica para conseguir, que é o que a gente falou aqui, de ter a precisão e tal. Então, isso era uma coisa que a gente achava que era... A gente nem colocou energia no começo nisso. Porque até assim, o que a maioria das pessoas pensam, né? Cara, é um sensor de vibração, vou colocar em qualquer case e vai funcionar, tá bom. Mas não é assim. Assim, a gente que trabalha com vibração, você sabe que não é assim. Quando você trabalha principalmente em alta frequência, é um pelinho que vai fazer a diferença. Então isso aqui tem que ser muito bem pensado. Acho que esse foi um caso bem grande, assim. Aí a parte do Marco, o Marco seria a pessoa até mais indicada para falar, mas o consumo de energia também é um grande desafio, né, para a gente conseguir reduzir esse consumo de energia para uma duração de bateria efetiva. Esse sensor, por exemplo, a gente tem duração de bateria de 2 anos e meio, média, né? Então é uma duração grande para todas as funcionalidades que a gente tem aqui dentro também. E eu acho que até, de maneira geral, é a arquitetura. Eu acho que isso aí foi uma dificuldade grande também, porque quando a gente começou, a gente não tinha noção do tamanho do projeto. Então foi uma coisa que a gente pensava, vamos focar no desenvolvimento do hardware, que é como eu estava falando, hardware e firmware. Beleza. Mas aí você tem a parte de servidor, você tem a parte de segurança, você tem a parte do usuário. E aí a gente acho que cada vez mais a gente subia um degrauzinho, sabe? Então a gente falava, putz, isso aqui não tá bom, tem que melhorar. Mas a gente nem sabia. Então a gente ia entendendo o que a gente tinha que fazer. Então eu e o Marco, a gente brincava que, cara, qual que é o próximo passo? O que vocês têm que fazer? Cara, não sei. A gente sabe o próximo passo que a gente tem que dar, mas numa visão muito longa, assim, a gente não conseguia ter uma visão muito clara nesse momento de desenvolvimento que a gente teve, para até se planejar muito, assim, era uma coisa difícil, porque a gente tinha muita noção do próximo passo que a gente ia dar. Então essa parte de conseguir estruturar, né, e arquitetar todo o projeto foi uma grande dificuldade também. E aí a gente falou um pouco de sensor, né? Mas eu acho que tem um outro desafio também, que é como você entrega isso pro cliente, né? Na plataforma tem algumas dificuldades também, alguns trabalhos, alguns aprendizados que a gente teve com o tempo. Como é que funciona um pouco na plataforma? Houve toda essa dificuldade também? Porque a gente olha a plataforma, você vê que é uma coisa simples, mas por trás também existe todo um trabalho desenvolvido ali para te entregar isso de uma forma fácil, né? Com certeza, cara. E assim, eu acho que é uma outra, talvez até uma outra abordagem que é difícil de você falar, por exemplo, para uma pessoa que não conhece muito software, que é até tipo o meu caso lá no começo, né? Eu era engenheiro, muito focado na parte mecânica, estrutural, e aí a gente pensa que um software é uma coisa que uma pessoa, você pega um desenvolvedor e ele faz, e em um mês está pronto, né? Mas não tem nada a ver com isso aí. É totalmente diferente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um software, a gente tem que pensar, por exemplo, e aqui eu falando parece bobo, assim, até, para quem não entende. Mas não é nada bobo. Faz toda a diferença. A gente tem que pensar, por exemplo, na usabilidade da pessoa, do usuário ali, né? Como que é fácil dele usar ou não. E aí você tem uma linha de projeto realmente para fazer isso daí. Então não é o desenvolvedor que vai fazer isso aí, né? Você tem uma parte de design antes, que é como se fosse, vou dar um exemplo para engenheiros assim mas assim, quando você vai construir uma máquina, você sai construindo? Não, você não sai construindo. Um projeto. Você faz um projeto 3D, muitas vezes você faz uma simulação, você muda ele, você pega feedback com o cliente, por exemplo, para saber se aquilo lá vai servir para ele. Você pode construir um protótipo para testar. E a mesma coisa na linha de software. Então a gente tem o projeto, o design ali. A gente testa, por exemplo, com o cliente, vê se aquilo lá vai fazer sentido, essa funcionalidade. A gente muda. Enfim, então toda essa parte, existe uma parte muito grande, né?
que é o desenvolvimento do produto para o desenvolvimento do código em si, né? Que até é uma coisa que a gente separa hoje em dia, né? De produto e o desenvolvimento. Então, o produto é quem está pensando realmente em elaborar tudo que a gente está fazendo, e o desenvolvimento é quem pega já esse produto maduro para desenvolver os códigos e fazer aquilo lá acontecer, né? Então, existe uma... E, de novo, isso aí foi uma coisa que a gente foi aprendendo durante esse tempo, e no começo a gente achou, não, põe um desenvolvedor lá, o cara vai... Ele faz a tela, desenvolve, faz tudo, enfim. Acho que todo mundo que começa também com uma ideia passa por essas etapas, mas é uma coisa que é interessante de olhar para trás hoje em dia e ver o quanto que existe de detalhe assim nessas partes. Legal, muito bom. O Gui, você tem um sonho para a TEB? Como é que... Cara, eu tenho... Como é que você vê a TEB daqui 2, 5 anos, 10 anos? Eu tenho um sonho, sim. Talvez eu acho que a gente compartilhe até do mesmo sonho. Mas o meu sonho é a gente fazer o melhor produto do mercado. Então, assim, até pensando nessa parte de vibração, que é uma parte que ela vem já no meu DNA, né? O meu sonho é fazer esse produto o melhor possível e muito pensando naquelas 3 vertentes que eu comentei com você. Então, produto robusto, o alarme efetivo e o diagnóstico preciso. E aí, de maneira que a gente possa entregar para mais gente, para democratizar isso aí ainda mais. Então, assim, eu até brinco, a minha mulher é dentista, né? Acho que quando esse produto ele chegar, eu conseguir instalar no compressor dela e todo mundo ali entender o que está acontecendo sem muito problema, eu acho que eu atinjo o meu sonho do que eu tenho de visualização, de ficar extremamente simples e extremamente eficaz para uma pessoa ali que o sensor está servindo ela, né? Então, assim, hoje ainda existe uma jornada para isso com uma tecnologia no geral, mas é isso que a gente está fazendo todo dia. É isso que a gente bate a cabeça todo dia, é isso que a gente dá um passo de cada vez todo dia para chegar nesse objetivo final. Bom, Gui, como você falou do seu sonho aí, acho que a gente compartilha de fato do mesmo sonho, né? Eu, quando recebi o convite para vir para o time da TEB, na verdade, acho que o que me mexeu bastante foi aquela questão de como analista, como um cara de campo, como que eu podia ajudar, contribuir, né? E aí você pensa não só na gente, mas nos amigos, toda a dificuldade que a gente tem, acesso, você tá ali todo dia coletando, debaixo de sol. Então, assim, isso foi um ponto que me mexeu bastante. Eu tinha esse sonho de melhorar, de facilitar a vida do pessoal, do analista, conseguir de alguma forma contribuir, né? E ajudar no desenvolvimento, aí, tanto na questão plataforma também. Então, eu acho que a gente compartilha muito forte desse sonho, né? E assim, quando a gente vê, você passou muito por isso daí, e até quando a gente vai colocar o nosso sensor, a gente vê que o analista ele já tem esse olhar, que é natural, cara, de colocar no equipamento que é o pior dele lá, dele fazer a coleta, né? Porque não é fácil. Tipo, você vê um monte de lugar que, o cara pode estar com calor pra caramba, já tá um sol. Aí tem mais vapor, tem mais um monte de coisa. Está em altura, por exemplo. Então, assim, não é fácil, não é uma coisa que é à toa. Isso aí, acho que é muito pouco até falado. É muito pouco falado isso daí. Mas você colocar o sensor ali no lugar que vai deixar... que nem a gente vê o pessoal brincando, deixar a hora mais cara. Então o pessoal fica lá no escritório entendendo o que está acontecendo. Você está melhorando a vida realmente da pessoa. Isso aí faz um efeito lá no cara que a gente está vendo, naquela pessoa, naquele analista, a gente está vendo que está fazendo resultado. E não só o sensor, a própria plataforma hoje que com o diagnóstico automático ali, a geração dos gráficos, a facilidade de você fazer um setup e tudo mais. Exato. É gratificante, sim, com certeza. Que legal, isso é muito bom. Fala um pouco pra gente sobre as culturas e valores também da empresa. Eu diria que, assim, os valores, a gente tem um manual lá que a gente fala até das coisas que a gente lembra e que está muito relacionado com isso, mas que todos por todos.
Então a gente já teve muitos feedbacks até de colaboradores nossos, e quando chegou lá, da ajuda que a gente suporta a pessoa para conseguir pegar aquilo lá. Então a gente não tem, por exemplo, não tem um negócio de tal área tá fazendo tal coisa e tem uma rixa com tal área. Não, isso aí eu sinto muito na TEB, que é uma coisa que a gente se ajuda. É uma coisa legal de estar lá. A qualidade em primeiro lugar, que é realmente a gente focar na qualidade, no valor que a gente vai entregar para o cliente. Isso daí também passa em todas as áreas. Na produção, por exemplo, na área de embalar o sensor, de montar o sensor, mas nos códigos que a gente está desenvolvendo com qualidade, no suporte técnico que a gente está fazendo, na venda que a gente está fazendo, em tudo. A gente tem uma preocupação muito grande, que já vem até para o próximo ponto, que é foco no cliente. Então, tudo que a gente está fazendo é para gerar valor para o cliente e não só para colocar uma funcionalidade nova lá, alguma coisa do tipo. Então, a gente estressa muito esse assunto de falar, tá, mas o quanto que a gente está gerando valor para o cliente? Que é uma coisa meio comum também, em empresas de tecnologia que eu vejo, você começa a agregar coisa que, cara, não tem sentido, assim, sabe? Você vai lá, é uma funcionalidade que ninguém usa. Não usa. Ou um cliente usa, assim, enfim. Daí eu acho que tem que até entender, é uma coisa que a gente se preocupa muito, a gente bate muito na tecla de falar, pô, nós estamos realmente gerando valor para o cliente e ele tá fazendo sentido isso aqui para o nosso cliente usar, né? E aí, um outro valor muito importante é a persistência. Acho que a gente já viu aqui na nossa jornada que a gente teve a persistência. Ela foi uma característica muito importante para a gente continuar na jornada, nos altos e baixos, e para a gente ter vontade ali de falar, cara, não, o que nós não vamos fazer é desistir. Então... Legal. E aí você toca num ponto assim, você comentou de bastante dificuldades aí. E qual que foi o momento, aquela virada de chave, você falou, agora isso aqui vai dar certo, isso aqui vai desenvolver. Qual que foi esse momento, assim? É um momento marcante? Teve alguma coisa especial? Cara, teve um momento que, como eu falei, né? Esse sensor aqui a gente teve um monte de problema, né? E aí, esse sensor, quando a gente colocou em um cliente nosso, que a gente começou até a vender, né? A gente vendeu para um cliente extremamente técnico. Então, um cliente que... Imagina aquele cliente que manja tudo de análise de vibração, era esse cliente que comprou o nosso sensor. E ele fez um comparativo com o coletor e ele ficou impressionado. Ele deu um feedback pra gente, falou, cara, é muito preciso. Então, assim, esse foi um momento que a gente falou, putz, sabe aquele alívio que você fala, nossa, cara. Acertei. Graças a Deus, tipo, não sou só eu, o outro cara também tá vendo isso aí. Estamos tendo esse feedback, então foi uma virada de chave que a gente falou, putz, que alívio, sabe? Um alívio que a gente viu que a gente estava no caminho certo do desenvolvimento da tecnologia. Acho que esse foi um momento bem marcante da trajetória nossa. De tudo isso, o que você tira aí de lições aprendidas aí durante esse período todo aí? Que não são aí basicamente já 6, 7 anos aí, né? Você de lições aprendidas, assim, do ponto de vista até desenvolvimento de projeto? Eu acho que de tudo, tanto de desenvolvimento, de empresa, assim, de uma forma geral. Tá. E aí eu já deixo uma segunda, talvez, pergunta também. Olhando como empreendedor, o que você traz aí, baseado na sua experiência, para quem quer empreender hoje? Tá. Então, assim, seriam 2 perguntas casadas aí. Legal. Cara, de aprendizado, assim, o que eu trago é que no começo, o que a gente imaginou que seria o projeto não teve nada a ver. Foi muito mais difícil do que a gente imaginou. Acho que isso é uma lição, que daí já vem até da lição hoje em dia, que se eu começaria com gente mais experiente e com mais dinheiro. Então, no começo a gente começou sem dinheiro, com a cara e coragem. Foi desse jeito que a gente começou. E a gente bateu muita cabeça. Eu acho que a lição que eu aprendi é eu bateria menos cabeça. Eu encurtaria o caminho, principalmente trazendo gente para mais experiente para time. Porém, também, assim, eu vejo que, assim, olhando para trás, é uma coisa que eu me arrependo. Porque eu vejo que até, se a gente for pensar em startups hoje em dia, tal, né?
quando você alavanca no investimento, alguma coisa assim, meio que você tem um tempo. Você tem um tempo para provar que aquela sua tese estava certa. E aí eu acho que muitas empresas morrem por questão de tempo, por questão de persistência. E a persistência não porque o empreendedor ele não quer persistir, é porque realmente ele não tem como persistir. Acabou o dinheiro dele, a ideia que ele tinha não se concretizou, que é normal, porque nessa fase, tudo que você está pensando é o contrário do que vai acontecer. E aí você mata a empresa por conta disso. Então acho que assim, hoje em dia eu faria diferente, mas mais estruturado, até por estar assim numa posição diferente e já ter passado essa jornada, assim, né? Mas acho que com certeza são duas coisas que eu faria, assim. Eu teria mais dinheiro no começo do projeto e contrataria gente melhor, com mais experiência, para conseguir fazer isso daí, para bater menos cabeça. E aí, acho que isso daí já meio que faz também parte da segunda pergunta que você falou, né? Do empreendedor. Acho que tem outra coisa também que eu falaria para empreendedor, assim, né? Eu acho que muito da resiliência que a gente teve foi porque a gente é apaixonado por isso aqui. Então, se a gente for trazer lá de trás, né, quando eu comecei a minha história, eu sou um cara apaixonado por essa parte estrutural e a vibração tá dentro disso daí. Então, isso daí facilita muito. Com certeza. Facilita muito eu ter uma vontade, assim. Você tem um amor pelo que faz. Um amor. Eu tenho um amor, né, para falar assim, cara, eu não vou desistir. Eu vou continuar. E isso daí eu acho que é um outro ponto. Então, de empreendedorismo, que eu falaria começa a trabalhar com o que você ama, dá um jeito de ganhar dinheiro com isso daí, e ao mesmo tempo, entende como você pode escalar. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque não adianta também a gente só começar com amor, mas ao mesmo tempo você virar refém daquele trabalho. Então eu acho que você tem que começar com amor, entender como que você vai ganhar dinheiro e entender como que você pode escalar para você, tipo, ganhar dinheiro dormindo também, porque no final das contas, isso vai fazer a diferença para você ter um negócio grande ou não. Exatamente. Muito legal. Bom, foi muito, muito interessante esse TEB Talks, a gente conversou e entendeu um pouco, acho que da ideia do José Guilherme, né? Não só dele, como da empresa, toda a questão de cultura, valores e tudo mais. Cara, eu tô tranquilo, tô agradecido, satisfeito. Se você quiser conversar um pouco mais, deixar mais alguma ideia aí pro pessoal, fica à vontade. Legal. Bom, eu agradeço muito a oportunidade aqui de estar falando. É gostoso falar da nossa história, assim, de ver tudo isso aí, é uma coisa legal. E aí, quem tiver também, quem quiser conversar comigo, pode me conectar lá, me contatar no LinkedIn. Eu acho que é a rede que eu sou mais ativo também para conversar sobre isso daí. E aí eu estou super aberto para falar sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, são dois assuntos que eu gosto bastante. E aí, enfim, eu estou à disposição para quem tiver interesse e quiser me contatar lá. Obrigado. Obrigado, a gente agradece. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui entrevistando o Guilherme. Valeu, foi muito bom, por sinal. Parabéns. Foi difícil. Assim, eu trabalhei em televisão, você achou que era do lado de cá, né? Mas era por trás das câmeras. Exatamente. Você me colocou numa fria, mas tá tranquilo. Mas muito bom, pessoal. Obrigadão e até o próximo TEB Talks. Valeu.